Oi pessoal, hoje nós vamos falar o rank dos 7 Hokages mais forte. Vamos começar falando do mais fraco ao mais forte. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Kakashi foi um dos maiores ninjas da sua geração. Ele também foi discípulo do 4 Hokage. Além do mais, aos 12 anos de idade, Kakashi foi designado pelo próprio Minato em uma tentativa de fazer com que o garoto superasse o trauma da trágica morte de Rin. Já para Itachi, a sua entrada na Anbu ocorreu aos 11 anos de idade, cerca de um ano após ter se tornado Chunin. Kakashi é um gênio natural evidenciado pela velocidade. Ele subiu na hierarquia ninja. Ele se formou na academia com 5 anos de idade, tornando-se um Chunin aos 6 anos, um Chunin aos 13 anos e teve um longo mandato como um Anbu durante sua carreira. Ele acumulou um arsenal de técnicas que somadas são mais de 1000 técnicas diferentes, tornando-o especialista de Konoha no campo de batalha. Suas realizações diversas que lhe rendeu muitos elogios por seu ninja companheiro de Konoha, e ele detém uma posição de grande influência. Ele é frequentemente atribuído à responsabilidade de tarefas importantes como vigiar Naruto. No caso do selo da Kibi no Iko, começa a falhar e sendo comparado a um Hokage. Adoramos Kakashi. Embora ele seja um dos ninjas mais importantes e reconhecidos de Konoha, ele não supera nenhum outro Hokage depois que perdeu o Sharingan. Não há dúvidas que suas habilidades com o Sharingan são notáveis e que suas técnicas estratégicas podem fazer toda a diferença na batalha, como aconteceu na luta contra Pen. Entretanto, Kakashi perdeu o Sharingan após a Quarta Guerra Mundial Ninja e, consequentemente, também perdeu muitas habilidades poderosas. Portanto, podemos concluir que o legado de Kakashi é incrível, mas seu período como Hokage é baseado em importância e inteligência. Se o Kakashi ainda tivesse o Sharingan, ele estaria no top 3 dos Hokages mais fortes. Tsunade foi a primeira Hokage mulher. Ela também é um dos 3 Sannin lendários da Folha, assim como Orochimaru e Jiraiya. Ela ocupou o posto de 5ª Hokage da Folha. Além do mais, ela é neta do primeiro Hokage da Folha, Shirama Senju. Tsunade é uma ninja médica, Sannin lendária e Godami Hokage de Konoha. Também é neta de Hashirama Senju, o Shodami Hokage. Possuía o ninjutsu médico mais poderoso do anime, e por ser muito habilidosa mostrou que ter nascido mulher não a caracteriza como fraca. Possui uma personalidade muito forte, e às vezes pode ser um pouco grossa com quem a desobedece, importuna ou fala de seus seios. Jiraiya e Sakura já levaram vários cascudos por isso. Quando perdeu Navaki, Idan, seu irmão e grande amor, respectivamente, sua personalidade mudou completamente, acabou ficando mais fechada. Por jogar frequentemente, ganhou o apelido de lendária otária, pois sempre que apostava perdia tudo. No entanto, quando conheceu Naruto, ela começou a mudar suas convicções, pois viu uma enorme determinação no garoto, a qual se comparava de Navaki Dan. Depois disso, ela aceitou se tornar a Godami Hokage, e mostrou ser experiente em questões da vila. É verdade que Tsunade demorou muito para mostrar seu potencial máximo em Naruto, mas ela provou ser extremamente forte quando teve a oportunidade. Sem o poderoso chakra e as habilidades medicinais de Tsunade, Pen teria deixado centenas de vítimas no ataque a Konoha. O nível de taijutsu da Sannin lendária é absurdo, e na Quarta Guerra Mundial Ninja, ela destaca-se dos outros Kages na batalha contra Madara. Tsunade é tão forte que foi capaz de quebrar o Susanoo ou do Uchiha apenas com um soco e um chute. Tudo isso enquanto utiliza o poderoso selo da força de uma centena. Hiruzen Sarutobi foi o terceiro Hokage. Sandaime Hokage literalmente significa terceira sombra do fogo de Konogakakure. Sendo um discípulo do Hokage anterior da vila, Hiruzen era um ninja poderoso, aclamado como Deus Shinobi. Embora ele seja originalmente o professor dos Sannin, várias gerações de ninjas de Konoha se beneficiaram de sua sabedoria durante sua vida. Ele também foi um dos Hokage com a vida mais longa, e foi o com maior tempo em poder como Hokage. Sua destreza se deteriorou visivelmente. Um esforço para derrotar os reencarnados primeiro e segundo Hokage. Hiruzen foi altamente qualificado em ninjutsu elementar, sendo uma das poucas pessoas capazes de empunhar todas as 5 transformações da natureza. Ele era capaz de usar todas as 5 transformações da natureza ao mesmo tempo, via si mesmo e 4 clones de sombra, para contrabalançar um ataque similar à técnica de Tobi. As técnicas mais orientadas para a batalha, e que ele mais utilizou, consistia em ataques elementais, como ele tinha uma afinidade com o fogo e a terra.
O estilo fogo, projétil de chama do dragão de fogo, permitia que ele exalasse um fluxo de fogo de sua boca. O estilo terra, fluxo como um diamante, e que poderia alterar a sua largura e comprimento de vontade, ou formar uma gaiola para proteger Hiruzen. Emma parece ser uma invocação pessoal de Hiruzen, e esse último mostrou grande proficiência em usar a invocação como uma arma. Tobirama Senju foi o segundo Hokage, Nidaime Hokage, literalmente significa segunda sombra do fogo de Konogakakure. Ele vem do clã Senju, que junto com o clã Uchiha fundaram a primeira vila shinobi. Ocasiões, ele foi capaz de derrotar Izuna Uchiha, um shinobi de habilidade e poder igual ao de Madara. Dan Shimura afirmou que a proeza de Tobirama era inigualável durante seu tempo como Hokage. Ele ainda sobreviveu a uma batalha contra os irmãos Ouro e Prata, que estavam imbuídos pelo chakra do Nove Caudas e empunhando as ferramentas valiosas do Sábio dos Seis Caminhos. Tobirama foi capaz de usar todas as 5 transformações básicas da natureza, juntamente com o estilo Yin e Yang. Ele era mais famoso por seu domínio sobre o estilo água, e de fato sua capacidade de sua boca para cortar seus alvos, criar muralhas defensivas, ou disparar projéteis em forma de agulha de sua boca. O anime expande suas habilidades com água em várias áreas, mostrando ser capaz de cobrir um campo de batalha inteiro com água e moldá-la em tentáculos para puxar seus adversários com elas para afogá-los. Tobirama tem um legado no mundo ninja em geral. Ele era conhecido por revolucionar o sistema ninja através do estabelecimento de organizações como a Academia, Anbu, e a Polícia Militar de Konoha, um sistema judicial que a vila tinha onde os Uchiha governavam, como um sinal de confiança. Ele também acreditava muito na vontade do fogo da aldeia, que ele passou para a próxima geração. Naruto tornou-se o ninja mais poderoso de todos os tempos depois de finalmente conseguir dominar o poder de Kurama e conseguir utilizá-lo em perfeita sincronia com o seu próprio. Entretanto, depois de enfrentar Ishiki Otsutsuki em Boruto, Naruto Next Generations, Naruto acabou perdendo Kurama na batalha quando ativou uma nova transformação, modo Baryo, que lhe garantiu poderes incríveis. Sendo assim, ele agora precisará contar somente com o próprio poder para seguir em frente. Mas isso não quer dizer que Naruto tornou-se um completo inútil. Sim, ele pode ter pedido o lugar do Hokage mais poderoso, mas ele ainda continua forte mesmo sem a Kurama. Vamos falar 5 jutsus que Naruto consegue utilizar sem Kurama. Esses jutsus são o chakra do Sábio dos Seis Caminhos, chakra das bestas de cauda, liberação de lava, 5 transformações da natureza é Fuinjutsu, e ele ainda possui o modo Senin que ele usou na luta contra Pen. Sem dúvida alguma que o Nanadaime Hokage, sétimo Hokage, foi a principal figura, impedindo-o de fugir. Os 2 momentos mais marcantes foram quando Naruto salvou Sarada de Shin, Uchiha, e a batalha contra Momoshiki Tsutsuki. Bastante cativantes e interessantes essas lutas. Sua maturidade aumentou muito, passando a ser muito mais responsável, além de ter um novo sonho, proteger todos de Konogakakure e o mundo ninja. Naruto tem uma experiência de combate acima de qualquer shinobi, visto que já enfrentou quase todos os ninjas mais poderosos que já surgiram em toda a história, como, por exemplo, Kaguya Suzuki, Madara Uchiha, Sasuke, Obito, Nagato, Pen, Kakuzu, Momoshiki, etc. Esperamos que ele traga mais momentos inesquecíveis e honre o seu título de herói da Quarta Guerra Mundial Ninja. Minato Namikaze, Namikaze Minato, conhecido como Relâmpago Amarelo de Konoha, foi um shinobi lendário que se tornou o 4º Hokage, Yondaime Hokage. Literalmente significa quarta sombra do fogo de Konogakakure. Morreu sacrificando sua vida durante o ataque do Nove Caudas em Konoha, para selar metade do demônio em seu filho, morrendo heroicamente no processo. Minato foi amplamente notado por todos que o observavam ou o viam em ação. Jiraiya comentou que ele foi um dos shinobi mais talentosos que já viveu, possuindo um talento que dificilmente poderia ser superado por outras pessoas. Durante a Terceira Guerra Mundial Shinobi, seus oponentes receberam ordens para fugirem assim que ele fosse visto no campo de batalha. Durante o ataque do Nove Caudas em Konoha, Tobi acreditou que Minato era o único capaz de interferir com seus planos, e na verdade, foi apenas por meio das ações de Minato que o ataque foi interrompido, e a vila foi salva da destruição completa. Quando o esmagamento de Konoha aconteceu anos depois,
Se acreditava que Minato era a única pessoa que poderia ter parado a ameaça que Orochimaru representava para Konoha, e por essa razão, a sua morte foi profundamente lamentada. Minato se tornou o Jinchuriki da metade Yin de Kurama pouco antes de sua morte, embora ele não teve chance de fazer uso dele, até depois que ele foi reencarnado. Ao contrário das outras bestas com cauda, Kurama-i não oferece resistência para colaborar com Minato, concedendo-lhe acesso imediato ao modo de chakra do Nove Caudas, fazendo Naruto e Kurama Liang ficarem impressionados. O modo de Minato era um pouco mais escuro do que o de Naruto, mas de resto era idêntico na aparência e habilidades. Ele podia usar as mãos de chakra, ativar o modo besta com cauda, criar uma bola da besta com cauda, além de executar versões mais fortes de suas técnicas usuais. Como Jiraiya, Minato foi ensinado a usar Senjutsu no Monte Miboku, permitindo-lhe melhorar seus parâmetros físicos e técnicas. Ao ativar o modo sábio, por sua própria admissão, Minato tinha pouca experiência com ele no campo de batalha, porque a quantidade de tempo de preparação necessária se diferenciava de seu estilo de luta normal de respostas rápidas e também pelo fato de ele só poder mantê-lo por um curto período de tempo. No entanto, ele foi capaz de equilibrar perfeitamente a energia natural com o seu chakra, exibindo apenas a pigmentação ao redor dos olhos, a verdadeira marca de um sábio. Hashirama Senju foi o primeiro Hokage de Konoha. Shodai Hokage literalmente significa primeira sombra do fogo. Ele era famoso durante sua vida como deus shinobi por seu incomparável talento ninja. Apesar disso, Hashirama só queria paz, e para esse fim ele fundou Konoha com seu amigo de infância e rival Madara Uchiha. Embora ele não tenha sido capaz de alcançar a paz durante a sua vida, seu legado continuou a viver, moldando a aldeia décadas após sua morte. Hashirama era uma pessoa gentil e atenciosa com um profundo senso de lealdade, grande carisma e habilidade em negociação. Ele via o povo de Konoha como parte de sua própria família, e seu legado teve uma raiz firme na aldeia. Ele também mostrou ser um homem muito sábio e perspicaz, enquanto passava grandes ensinamentos para Hiruzen. Foi ele quem primeiro acreditou que todos os shinobi de Konoha devem mostrar a verdadeira lealdade entre si, e que um Hokage deve estar disposto a colocar sua vida em risco para proteger sua aldeia, para servir de exemplo para todos os outros. Essa sua crença é conhecida como vontade do fogo. Hashirama era famoso como o shinobi mais forte de sua época, reputado como um deus do shinobi. Kabuto Yakushi afirmou durante a Quarta Guerra Mundial, shinobi, que o poder de Hashirama era tão grande que ele não podia ser comparado com nenhum outro. Madara Uchiha admitiu sua inferioridade com Hashirama desde o tempo que eles eram crianças, e mesmo com o Mangekyou Sharingan Eterno e a Nove Caudas, ele nunca pôde derrotar Hashirama durante o tempo em que eram vivos. Hashirama era proficiente em todas as 5 transformações básicas da natureza, juntamente com o estilo Yin e Yang. Hashirama era mais conhecido por seu uso com o estilo madeira, uma combinação do chakra tipo terra e água. Ao converter o seu chakra para a fonte da vida, ele podia criar madeira e plantas a partir do solo, ou do seu próprio ser de vários tamanhos que ele manipulava para propósitos diferentes. Esta capacidade foi aparentemente exclusiva para ele, já que não é conhecida por ter ocorrido naturalmente em qualquer outra pessoa. Como tentar reproduzi-las em outros tem sido visivelmente mais fraco do que as capacidades de Hashirama. No anime, ele foi mostrado realizando técnicas da estilo madeira sem selos de mão. Devido às suas grandes reservas de chakra, Hashirama podia usar Senjutsu para ativar o modo sábio, um feito que ele podia realizar em um instante. Não se sabe onde ele aprendeu isso. Neste modo, ele ganhava marcas vermelhas, pretas no anime, em torno e sob os olhos, bem como no meio de sua testa. Suas diferentes técnicas de madeira se tornavam muito mais fortes, enquanto ele estava no modo sábio. Hashirama também podia usar a arte sábia, portão do grande deus, para prender alvos, mesmo aqueles tão grandes quanto 10 caudas.